Boa noite, Bia, Carlos, Pamela, Joana, Natália Helena, Samara. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Como é que vocês estão? Estão me ouvindo? Estão me vendo? Acabei de sair de um atendimento, tô aqui, a mil. Tudo bom, gente? Áudio ok? Vídeo ok? Michael, boa noite. Paula, conheci você esses dias, né? Um amor de pessoa. Alana, querida. Giz, que coisa linda você por aqui. Carol, também conheci esse final de semana. Andresa, oi, gente linda. Tô só esperando o Lucas entrar. Deixa eu ver aqui se ele já tá online. Tá, só um momento. Esperando, acho que ele tá aí chegando. E aí, minha gente? Vocês estão querendo ouvir sobre procrastinação e maturidade? Então, a hora é agora. Hoje a gente mata essa procrastinação. Vamos, né, dar nela. E, Carol, fica até onde você conseguir. Depois vai ficar salva, tá? A live vai ficar salva por 24 horas. Então, minha gente, Robinho, boa noite. Essa live é uma live pra vida, né? Todos nós aí precisamos bater na procrastinação, vencer ela, né? E isso, gente, façam como a Andresa, né? Peguem um caderninho e vamos lá. Vamos fazer resumo da live. Por favor, alguém já anota o tema aqui embaixo, tá? Digita aí, tema, 2 pontos, procrastinação e maturidade, tá? Tiago, boa noite, Janine. Então, gente, obrigada, Érica. Enquanto o Lucas não chega, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a ideia da live, tá? Quem leu o post da live viu que... Oi, Joyce! Viu que a procrastinação vai muito além do que a gente imagina, né? A gente acha que procrastinação é só empurrar com a barriga. Obrigada, Bia! Obrigada, Andresa. Olha aqui, povo eficiente. Tenho mais do que uma secretária. Então, minha gente, procrastinação é muito mais do que empurrar com a barriga, deixar para a última hora. Na verdade, como eu já tinha comentado com vocês, a procrastinação ela se tornou um lifestyle, né? Um modo de viver. A gente se viciou nessa forma de lidar com as demandas da nossa vida e essa forma de lidar com a vida real é adoecedora. Na verdade, é uma fuga da realidade, a procrastinação, né? Se a gente pensar assim. Boa noite, Daniel, Ale, Janaína, Neia. Bem-vindos. Estamos aí, né? Com lives semanais, Ale. E então, gente, por que eu e Lucas, a gente está relacionando procrastinação e maturidade, né? Porque tem tudo a ver, né? Assim, na verdade, é uma certa imaturidade procrastinar, tá? É a falta de uma certa maturidade procrastinar, porque é uma... Opa, Lucas tá on, vamos lá. Oi, meu querido. Olha, não, gente, vai ter muito tapa hoje, vocês me perdoem. Vocês vão sair roxo. A Ale estava com o doutor Pacheco. Cláudia, boa noite. Opa! O cão! Ai, chega minha câmera tremeu aqui. E aí, mulher? Caramba, meu amigo, a gente tá juntos. Finalmente chegamos à nossa live juntos. Eu disse que eu tava guardando um momento especial para você, né? Entendi, disse sim, é verdade. Já faz um tempinho que a gente tá nessa assim, mas não tinha melhor momento para isso, né? Que nós dois já fizemos outros trabalhos, já conseguimos comunicar bem para a galera
a nossa intenção aqui que é de contribuir, né? E aí agora juntos trazendo um assunto desse aí vai ser legal. Então, Lucas, diz pro pessoal de onde você está falando. Eu tô na Paraíba. E você? Pois é, conexão Paraíba e Baixada Santista aqui em São Paulo. Sou da cidade de São Vicente, estou aqui em casa agora fazendo essa conexão louca aí dos extremos aí, né? Muito bom, muito bom. Eu vou falar um pouquinho de você e aí eu vou deixar você livre para falar, tá, Lucas? Você Então, que minha manda. gente. Gente, Lucas é um querido. Quem não segue ele já pode ir seguindo, tá? Lucas Leandro é psicólogo, assim como eu, tá? É um cara que tá fazendo a diferença aqui na internet. E aí eu descobri Lucas graças a Daniel Orix e a Rebeca, né? Que Lucas fez live com eles e aí a gente já foi fazendo amizade, porque aqui a gente, quando a gente se aproxima de gente boa, a gente faz logo amizade real, assim. Então fica best friend forever, né? E, é, e aí Lucas é uma pessoa, gente, você não tem noção, ele é muito gente boa, amigo, e uma parceria muito grande que a gente tem feito. E eu descobri que ele está no mesmo, na mesma turma de supervisão que eu, do Dr. Pacheco, né? Então, assim, a gente está juntos, e é incrível, né, Lucas? Não sei se você percebe que a gente vai se encontrando de uma forma ou de outra aqui no Instagram. A galera que está fazendo o mesmo trabalho se encontra. Encontrei um pessoal no curso de Tiago, encontrei um pessoal no curso de Ítalo, encontrei um pessoal na Supervisão com Pacheco. Então, assim, a gente se encontra. É muito bonito isso, né? Sigam Lucas e sigam Daniel também, que está aí, ó, falando, né? Daniel é outra personalidade importantíssima. E aí, assim, eu já tinha projetos de fazer live com o Lucas. E, como eu disse para ele, procrastinação sempre aparece aqui no Insta. E aí começou a ser um negócio, assim, que eu comecei a perceber que era muito mais embaixo do buraco. E que a gente precisava entender direitinho o que é a procrastinação, né? Entender como é que a gente começou a funcionar dessa forma totalmente desordenada. Como é que a gente começou a trocar, a substituir, a priorizar o prazer em relação ao dever, né? E eu vou fazer uma introdução depois, mas antes eu vou deixar para a Lucas se apresentar, e aí você volta para mim para eu introduzir, e aí eu passo para você dar continuidade, tá bom, Lucas? Beleza, beleza. Bom, então assim, boa noite a todos. É como eu falo de verdade assim para vocês e eu aproveito agora para falar para todo mundo que está ouvindo aí. Boa noite, um abraço para cada um. Já vi que tem uma galera interagindo. Bacana demais esse pessoal que segue aqui você, Rosiane, porque a galera é extremamente participativa, isso é muito bom. Ah, eles são Então, simpáticos. exatamente, participam, são bem simpáticos. E eu vi também que tem uns colegas nossos aqui, né? A Cláudia está aqui, que eu admiro demais. O Daniel, meu Deus, que cara ferramenta é esse Daniel, pelo amor de Deus. E eu falo assim que esses encontros são presentes, assim, sabe, que a gente tem. A nossa profissão em diversos momentos ela tem o jeito que as pessoas falam, né, vai ser uma profissão sozinha, solitária e tal. E assim, para mim isso já caiu por terra total, porque não tem como se sentir solitário, mesmo tendo vocês aí longe, né, de uma pessoa. Eu não me sinto mais solitário pelo fato de ter encontrado vocês, estar com o Rafael lá do Sul, estar com o Pacheco aqui, estar com o pessoal do Rio, enfim. Isso é muito bom. A Débora lá de Minas e tal. E ainda mais para falar sobre esse assunto, que realmente as pessoas apareceram também na minha página, na página, acredito, dos nossos colegas, perguntando sobre o que é de fato esse procrastinar, né? Meu, quando eu estou procrastinando, por que isso acontece? Eu não consigo me livrar disso. Então, eu acho que é um tema que realmente propaga uma intencionalidade muito bacana, que é ajudar as pessoas a saírem dessa frivolidade, né, dessa fraqueza que tem, e principalmente com essa relação que a gente está fazendo com a maturidade. Então, é isso. Boa noite, estamos aqui e contem comigo para ajudar no que precisar aí. Ótimo, Lucas. Então, minha gente, eu vou introduzir e vou deixar o Lucas à vontade, né? Porque o convidado aqui, você já sabe como é que é, né? O convidado toma de conta. Eu sou plateia. Dou uns pitacos de vez em quando, né? Mas. Então, como eu já tinha dito para vocês, essa live vai ser pancada, vai doer, a gente vai bater, tá? Porque com a procrastinação a gente tem que bater.
E aí vocês vão entender que não é só a procrastinação. A gente tem que aprender a apanhar, né? Eu e Lucas, a gente tem isso, né? De batalha, guerreiro, parceiro, né? Porque a gente tem que se fortalecer mesmo diante da vida, né? Nós temos que nos tornar antifrágeis, não é nem fortes, né? Antifrágeis. E aí, primeira coisa que eu quero dizer para vocês é a diferença entre uma pessoa frágil e uma pessoa antifrágil, tá? Por quê? Para vocês já entrarem nesse processo de aprender a receber pancada, né? Antes da gente bater na procrastinação, a gente vai bater um pouquinho na gente mesmo, tá? Então, primeira coisa que ô Lucas, vou salvar, tá? Fique tranquilo. Lucas também, né? Conheci pessoal tá no nosso grupo de supervisão, Lucas Leandro, né? Supervisão, É um querido, conheci esse final de semana maravilhoso. Joyce vai ficar salva por 24 horas, tá? Então vamos lá. Então, minha gente, primeira coisa, uma coisa que o Thiago disse no curso no final de semana, que assim, a gente vive pedindo para a vida para a gente ser mais forte, né? Mas não é isso que a gente tem que pedir. A gente tem que pedir para a gente aguentar mais pancada, né? A vida não é sobre você bater, é sobre você aprender a apanhar, né? Por quê? Vou dar 3 exemplos, que até ele falou dar no curso dele presencial, né? A pessoa frágil, a pessoa resistente e a pessoa antifrágil. A pessoa frágil, isso são estágios que a gente passa, tá, minha gente? Todo mundo, em algum momento, por mais, né, forte que seja, vai ter os seus momentos de fragilidades e de resistência. Não se preocupem. Ah, meu Deus, me reconheci frágil agora, então eu vou me martirizar, eu vou me diminuir, não. Entenda, é processo na vida, tá? São momentos que eles vão aparecer ao longo da nossa vida, só que a gente tem que caminhar para a antifragilidade. Inclusive tem um perfil muito bom, né, no Insta, o Antifrágil, que traz várias frases bem assim para a gente amadurecer. Então, a pessoa frágil, né, ou quando a gente está frágil em algum momento, quando a vida bate em nós, a gente quebra, né? É que nem um vaso mesmo, né? Quando a gente está frágil, basta um pequeno movimento que a gente se quebra. Quando a gente está resistente, então, o que acontece? Quando a vida bate, a gente resiste. Então, a gente não sai do lugar, fica que nem um João Bobo, né? O João Bobo, ele não sai do lugar, ele só fica reagindo, oscilando diante daquela pancada. E quando nós nos tornamos antifrágeis, a vida bate, a gente fica mais forte. Esse é o segredo, né? É a gente aprender a apanhar, tá? Não é sobre bater, é sobre aguentar a porrada. A vida é violenta, minha gente. E se a gente não for forte, a gente não suporta, tá? O áudio tá cortando aí, Lucas? Alguém mais tá com o áudio cortando o meu? Não? Para mim, não. Deve ser a conexão, então, Andresa. É. Vamos lá. E aí, o que eu queria, pessoal, antes de passar para Lucas, para fazer vocês entenderem quanto é preocupante a procrastinação, é que vocês percebam que na procrastinação a gente inverte o ciclo, né? Em vez o ciclo prazer e desprazer, a gente inverte a ordem. A gente primeiro se auto-ama, primeiro se permite ter prazer para depois, né, viver o desprazer, cumprir o dever. E, na verdade, a gente olha para o dever de forma desprazerosa para tentar fugir para o prazer. Então, o dever não é desprazeroso todo o tempo, minha gente. O dever é o dever, né? Então, vamos parar de olhar para o dever como um negocinho amargo. Não necessariamente. Eu já venho falando essa semana nos stories que realmente nem sempre o prazer faz bem. E nem sempre o bem é prazeroso. Mas isso não quer dizer que ambos possam andar juntos. Então, você pode realizar sentido e sentir prazer realizando o seu dever. Dever cumprido, naquela frase. Sensação de dever cumprido. O que é isso?
traz um efeito colateral, um prazer. Só que a gente, na procrastinação, inverte. A gente fica adiando o dever e só lá na série, né? Só lá de papo no celular, só lá olhando o Instagram, né? Só lá dormindo mais 5 minutinhos que viram 2 horas, só lá, né? Na sonequinha, né? Desse jeito. Exato, a maldita soneca do celular. É isso Não, aí. já excluam a soneca a partir de hoje, tá? Não façam mais isso com vocês. E aí, o que que acontece? Quando a gente começa a viver esse ciclo de automimo, priorizando o automimo no lugar do dever, né, invertendo a ordem das coisas, Frankl já dizia, primeiro a gente cumpre o dever para depois a gente receber a recompensa. Como assim? Você vai comer a sobremesa antes do almoço, né? Como assim? Você vai ganhar um prêmio sem correr a maratona, meu amigo? Não, a vida não é. A vida real não é assim, tá? Não é assim. E aí, o que que acontece? Você tem que fazer o seu dever agora. Cumprir, você tem alguma coisa para cumprir nesse momento. Se você não cumprir nesse momento, você lá na frente vai ter que cumprir de alguma forma. Aí você vai cumprir com menos qualidade, você não vai entregar o seu melhor, você, né, vai entregar qualquer coisa, isso vai te deixar péssimo, porque quando a gente não faz o que é bom, né, a gente fica se sentindo péssimo, se sentindo menor do que a gente é, e você vai acabar não vivendo o que tem que viver lá na frente. Por quê? Você não viveu o que tinha que viver agora, aí lá na frente chega um amigo e chama: bora tomar um açaí? Aí você, rapaz, eu sou a pessoa, ter que fazer o trabalho que aparece a gente chamando para sair, ou então daqui a pouco liga seu crush desesperado, tá com problema. E agora? Era a hora de você fazer o trabalho. E você procrastinou. Aí você não vai deixar o bichinho chorando, né, minha gente? Com paixão. Então, assim, você acaba não vivendo o que tem que viver, minha gente. Você não vive a sua vida quando você procrastina. Tá entendendo a gravidade? Tipo assim, a vida ela vai te demandar coisas todo momento. Então, se você não cumpre as demandas que ela está te pedindo agora, quando chegar a demanda que ela vai te pedir mais tarde, você não vai conseguir cumprir porque você não cumpriu o que tinha que cumprir mais cedo. E aí você começa a ficar dividido, né? De repente, você tá, vou espairecer, vou dar uma volta na praia, tomar uma água de coco, mas daqui a pouco você para e vem a bad. Aí, de repente, você já não consegue mais conversar com os amigos, a cabeça tá lá no trabalho que tem que fazer, no relatório, né? E isso é grave, gente, porque de repente você não consegue mais amar as pessoas, você não consegue mais estar presente, você não consegue mais ser quem você é. Tá entendendo que o negócio é grave? Então, assim, quando a gente olha para a vida real e olha a responsabilidade que é viver essa vida, e isso faz com que a procrastinação tenha um fundo de imaturidade, né? Não é só preguiça. E Lucas, esse querido, ele trouxe assim uma ideia maravilhosa, né? De que procrastinação é a gourmetização da preguiça, né? É o nome gourmet da preguiça. A gente fica, é tão bonito, né? Ai, eu procrastino, né? Ninguém quer dizer, ai, eu sou preguiçoso, eu procrastino, né? E aí, de repente, procrastinar virou uma palavra assim, cult, né? Para a preguiça. Mas é preguiça do mesmo jeito, meu povo, né? É vício do mesmo jeito. Então, como falo demais, vou passar logo para Lucas, senão eu me empolgo. Daqui a pouco foi meia hora de live só comigo. E o Lucas Mas não é pode ótimo te nada. ouvir, né? Pode falar tranquilamente que a gente ouve aqui e vai aprendendo, tá? Show de bola, show de bola. Vai lá, meu querido. Muito bom. É, então, assim, eu acho que é engraçado que, veja, nós estamos num paradoxo muito grande, né? O momento que as pessoas mais falam sobre inteligência emocional e domínio de si é o mesmo momento em que a procrastinação mais cresce, né? Nós temos uma grande quantidade de pessoas se queixando da procrastinação porque é um dos males, né? Um dos vícios aí que mais crescem no nosso meio. Eu sempre gosto de esse lance da gourmetização da preguiça e tal, que a gente vem lá com o Saulo falamos com a Rebeca também, que é maravilhosa, e agora falando aqui, ela tem um conjunto de coisas.
E aí eu quero que as pessoas que estão aqui ouvindo, né, nos ouvindo, que se questionem sobre isso. Quem costuma anotar, até anote. A procrastinação, ela pode estar abarcando ali a própria preguiça, e no fundo depois vai chegar tudo no mesmo pote ali, mas beleza. A própria preguiça, medo, frivolidade, né, a fraqueza do ser propriamente dito, a imaturidade no todo. Então, assim, somando esses conjuntos, somando esses itens, a gente olha essa palavra procrastinação. Porque a pessoa que procrastina, basicamente, ela, assim, vou tirar todo esse nome chique do negócio, o que que é isso? Caramba, eu não estou fazendo aquilo que precisa ser feito. E aí, quando você vai olhar e fala assim, tá, por que que você não fez? Você vai ver que esse nome, você vai ver que o celular que a pessoa pega, você vai ver que aquilo que ela inventa fazer de última hora, nada mais é do que um disfarce, é uma máscara que a pessoa costuma colocar por trás de um motivo, aliás, por trás de uma falta de motivo. Ela não tem uma força naquele motivo ali, ou propriamente nem tem um motivo para fazer o que está fazendo. Então, assim, eu adiei fazer aquele trabalho, né? Eu não fiz, eu procrastinei de fazer aquele trabalho. Por quê? Quando você vai ver mesmo a fundo, você vai identificar a pessoa não fez o trabalho por quê? Ela não se acha capaz, ela fala que não consigo fazer a BNT, vamos supor na época de faculdade, né? Não consigo fazer a BNT. Eu fui um cara assim, né? Eu olhava e falava assim, pô, eu não gosto de fazer trabalho porque eu não sei fazer a BNT. Então eu procrastinava até o infinito e não pegava para aprender o negócio, caramba. Depois que eu peguei para aprender, é chato, é um pé no saco de fazer, mas eu vi que, assim, é necessário. E agora? Esse é o objetivo que nós temos dentro da universidade lá, do jeitinho que a universidade é, que sabemos, mas tinha que entregar o negócio. Então, assim, a procrastinação nesse caso é porque eu não queria aprender o que era a ABNT do negócio, que é uma coisa para no saco do outro, mesmo que tenha aprendido, né? Então, às vezes é isso, às vezes é porque a pessoa tem medo de se deparar com essas próprias incapacidades que ela tem. Às vezes é porque ela acredita, né, que ela é uma pessoa que não construiu o arcabouço necessário para fazer aquela tarefa. Às vezes é porque, no fim, ela realmente não está nem aí para quem está envolvido naquela tarefa, ou nem aí para o próprio futuro, por exemplo, que ela tem ali. Enfim, o que eu quero dizer é que não fazer essa coisa agora nada mais é que eu não enxergar o porquê que eu tenho que fazer aquilo dali. E aí ficar brincando. E é por isso que a gente fala da imaturidade. Porque na vida infantil, na vida adolescente, se eu não faço... Penso o adolescente. Hoje ainda tem o lance da Fundação Casa e tudo mais. Mas no geral é assim, se eu não faço, meus pais que vão pagar, que se dane, meu amigo. Eu sou adolescente, eu não quero nem saber. Entendeu? Eu não tenho conta para pagar. Eu sou criança, eu nem penso no que pode acontecer com os meus pais. Eu simplesmente faço. Né? Ou não faço alguma coisa. E aí a imaturidade, dentro do campo da procrastinação, é o seguinte: eu não vou fazer porque lá, né, no fundinho, a gente está acreditando que de alguma forma vai ser feito, né? Alguém vai fazer lá, e se não fizer também está tudo bem. Ou seja, nós não temos o mínimo de capacidade, quando a gente está procrastinando ali, de encarar não só o porquê, mas a consequência que aquilo ali vai ter. A gente não está pensando na consequência. É como você falou, a gente está só naquele momento do prazer ali. A gente trocou a hierarquia das coisas, né? Aí eu vi aqui alguém falando, acho que foi Núbia, né? Esquiva experiencial é o mesmo que procrastinar. Olha, eu não sei o termo propriamente dito, esquiva experiencial, mas eu sei que esquivar-se é sim o procrastinar, tá? Quando você esquiva de alguma coisa, você está evitando entrar em contato com aquilo dali, né? Você está de fato procrastinando, sim, e no fundo você está evitando acontecer aquela coisa porque você não pensa nas consequências, você não tem um motivo importante, você pode estar com medo de se deparar com a sua incapacidade diante daquela circunstância e N outras coisas mais, né? Então, esse é o primeiro passo aí que eu vejo para a questão da procrastinação. Quer falar alguma coisa aqui, Rosina? Pode ir, estou só aprendendo. Tá. A Nubia colocou assim, ó, eu procrastino por vários desses motivos. A questão é como lutar contra isso. Eu que lute. Falaremos. Eu trouxe aqui até uns, eu tô com a minha colinha aqui, trouxe até uns tópicos assim de como lidar com isso, né? Tem algumas formas de fazer para lidar com isso. Mas assim, no cerne do negócio, nós não estamos vendo a causa real daquilo que a gente precisa fazer. É isso, a gente não está vendo a causa real. Outro exemplo.
Você vai viajar. Estou dando exemplos simples que são coisas que a gente passa no dia a dia. Você vai viajar. Aí tá. Você não arruma a sua mala, porque você está esperando, não, vou esperar, porque amanhã eu vou fazer aquilo, deixa a mala para o último momento. Qual que é a circunstância no negócio? Eu estou dando um exemplo que é mais comum e que as pessoas enxergam isso como uma coisa mais tranquila. Porque eu sei, Lucas, que quando chegar, sei lá, na noite anterior à viagem, eu consigo juntar meia dúzia de roupa, colocar na mala, fechar e já era. Então, assim, entende que eu estou levando isso com frivolidade? Eu estou levando isso com uma coisa que, na hora lá depois eu faço, vamos ver. Agora, beleza, enquanto a gente está falando de uma mala para viagem, isso está tranquilo. Agora, o problema é quando a gente está falando de um trabalho que a gente tem que entregar na empresa que a gente trabalha, quando a gente precisa dar uma explicação, uma justificativa para alguém, quando a gente precisa compartilhar um conteúdo importante com uma pessoa que está precisando daquela informação, né? Quando a gente está precisando resolver uma coisa onde tem um grupo de pessoas que estão dependendo de nós. Aí sim, você deve aplicar esse mesmo olhar. Se eu não estou fazendo é porque eu também estou olhando, vai chegar na última hora lá, vou, de um jeito, faço, né, e tal. E assim, uma das coisas que eu mais atribuo, eu estou me empolgando aqui também, qualquer coisa você me corta. Uma das coisas que eu atribuo a isso também é que, veja, nós temos uma cacetada de distrações. Fucking distrações que estão atrapalhando aí os nossos caminhos. Não no sentido assim de vítima, né? Tem muita coisa, tá me distraindo, coitadinho de mim, eu acabo seguindo tudo isso. Não, não é isso. É assim, uma experiência para todos vocês fazerem. E vocês já devem ter feito, isso já funcionou muito bem, eu tenho certeza. Vocês precisavam fazer um trabalho lá da escola, vocês precisavam fazer cuidar dos filhos, dar uma geral na casa. Tá. Você pegou e tirou a internet do seu celular. Ou acabou ficando o dia sem, o teu sinal não funcionou, o teu Wi-Fi parou de pegar. Você vai ver como aquele dia se tornou um dia mais produtivo. Você acabou fazendo as coisas. Por quê? Você não ficou com aquela distração da internet. E eu estou dando um exemplo porque a internet é uma só das distrações. Pode ser televisão, pode ser qualquer outra coisa, pode ser seu vizinho, pode ser seu cachorrinho que você gosta tanto de brincar com ele, enfim. N motivos hoje nos distraem muito mais. Se você for pegar em relação a alguns anos atrás, uns bons anos atrás, não tinha nem essa palavra procrastinação, caramba. Por isso que eu falo que é um negócio gourmetizado, porque não tinha essa palavra. A pessoa chegava dentro de casa e falava assim, meu amigo, daqui a pouco vai escurecer, eu não tenho luz elétrica dentro de casa, daqui a pouco vai escurecer, eu tenho que fazer as tarefas antes que fique tudo escuro, eu tenho que deitar e dormir. Né? No outro dia a casa estava lá feita. Por quê? Porque não tinha 1 milhão de distração. Você não tinha que o YouTube até 1 hora da manhã aqui na tua cara enquanto você está deitado na cama, sabe? Então, assim, a quantidade de distrações vem aparecendo, né? A quantidade de coisas diferentes que ficam ludibriando ali o olhar, né? Não, isso aqui funciona, aquilo ali é legal, quero fazer aquilo outro. E no fim, você não se preocupa com aquilo que de fato é importante, né? Então, são muitas opções que te tiram do objetivo. E só para finalizar ainda essa parte, quando a gente fala da maturidade, pensa, é igual a questão do namoro ou do casamento, que tem até um colega nosso que também tem falado sobre, feito bons trabalhos sobre isso, o cara ou a mulher, enfim, que se envolve com pornografia ou com N opções da internet, com o menu, né, da internet, que você fica ali olhando um monte de mulher ou um monte de cara bonitão, saradão, que fica tirando, enchendo tua cabeça de opção, e você deixa de olhar para aquela pessoa que é importante, que está do seu lado, cara. Isso é um ponto gigantesco de imaturidade. É óbvio que você não vai ter todas as pessoas do mundo, é óbvio que você não vai ter todas as opções do jeito que aquela quantidade de coisas maquiadas fica te mostrando ali. Aquilo ali é só para realmente criar um monte de coisinha na sua cabeça que você fica, se fosse assim, e deixa de viver o que é que está ali do seu lado, né? Com a pessoa que está ali do seu lado, e por aí vai. Então, assim, sinal, é traço gigantesco de imaturidade mesmo, né? Lucas, vou dar vou me intrometer aqui. Na Claro. verdade, vou responder uma pergunta que o Tiago fez aí sobre ócio, né? Olha, Tiago, o nosso conceito de ócio, né? Ele é um conceito também deturpado, tá? Então, assim, quando as pessoas pensam em ócio, pensam em tempo livre, sem fazer nada, pernas pro ar, tá? Mas o ócio é um tempo de você usar a seu favor para fazer aquilo que não é obrigação, mas que te faz um bem, tá? Inclusive, no meu consultório, acho que o Lucas também deve enfrentar isso.
a gente tem muita demanda de organização do tempo. E aí, quando eu vou fazer o cronograma da vida diária dos meus pacientes com eles, eu sempre oriento eles a colocarem pelo menos meia hora de ócio diário, tá? Que é esse tempo para fazer um bem que não é uma obrigação e para você se melhorar como pessoa. Inclusive, um dos projetos de vida que eu tenho trabalhado com os meus pacientes é quem eu quero ser, quem eu quero ser de melhor. E aí, esse tempo do ócio a gente está usando no consultório para ser alguém melhor. É o projeto de vida pessoal, né? Sim. E aí pode colocar uma leitura, 20 minutos de leitura por dia, gente. Simples, tá? Você pode colocar um momento de você relaxar ouvindo música, né? Pode ser um momento de você aprender uma historinha para contar para o seu filho, né? Um momento de você aprender uma receita nova, ou então de você pegar e pedalar, fazer alguma atividade. Então, assim, o ócio é aquilo que não é obrigação e que você faz pensando num bem para você, tá? Não é ficar sem fazer nada, tá? Gente, essa mentalidade de ficar sem fazer nada, de esperar a semana, o fim de semana, durante a semana, né? Isso é uma mentalidade imatura, porque a vida não é partida, não. A vida não é partida entre semana e final de semana. A vida não é partida entre trabalho e casa. A vida é uma só, tá? E você tem que viver instalado, no sentido de viver o que a vida te pede onde você tá, certo? E assim, todo tempo quanto houver para nós é pouco. A gente tem que pensar assim, todo tempo quanto houver para nós é pouco. Então é pouco para a gente ficar se dando o luxo de ficar, né, sem fazer nada. Não é que a gente não possa mais deitar na rede e ficar de perna para cima, tá? A gente tem direito a isso também. Mas Opa, bom. na rede, de perna para cima ouvindo uma música boa, por que você não fica deitado na rede, vendo imagens belas, tá? Contemplando o belo? A gente todo dia tem que contemplar o belo, não só visualmente, mas também pelos nossos outros sentidos, né? Então, o belo está em várias coisas, né? Tá numa comida gostosa, tá num cheiro. Gente, fiquem cheirosos, né? Fiquem bonitos, rapazes, porque isso é beleza. E a beleza, ela alimenta a esperança no nosso horizonte. Então, o ócio é esse momento também de você contemplar a beleza, tá? Usa o tempo do ócio, mulher, para fazer uma limpeza de pele. Homem, usa o tempo do ócio, tá? Para cuidar de você também, né? Sei lá, minha gente, até para desencravar uma unha, né? Vá fazer algo por você, meu amigo, nesse tempo de ócio, né? Mas é isso, né? A gente tem, pessoal, vocês vão percebendo nessa caminhada que a gente está fazendo de lives aqui, que a gente aprendeu muita coisa errada, muita coisa a viver errado. Aí agora a gente está aprendendo, depois de velho, a viver certo. Então, assim, o relógio está contando, meu povo, vocês não estão entendendo. Né? Não tem anos na minha vida para eu aprender o que eu não aprendi até agora. É hoje, é agora. Sair daqui e colocar em prática. Rosane, mas é muito difícil. Eu vou dizer para você uma coisa, tá? E anote aí. Quando menos a gente quer, é quando mais a gente precisa. Tá, meu amigo? Minha amiga. Você pode ver naquele dia que você não quer ir para academia e você vai. É o melhor dia da academia. E você diz, caramba, como é que eu pensei e não vim? Eu tô me sentindo bem. Aquele dia que você querer comer um x-tudo, é o dia que mais você precisava comer uma tapioca com chia. Aí você come a tapioca com chia, do meu corpo, né? Não tô dizendo que não pode comer x-tudo, não. Pode. Eu sou dessas. Come, mas só no final de semana, tá? Na semana, receita da tia Rosa. Brincadeiras à parte, vou deixar o Lucas livre novamente. Não, você sabe que é engraçado, cara, que eu, por exemplo, não sou um dos caras que defendo que a pessoa, até porque eu acho que é um passo muito largo para se dar, não quer dizer que seja impossível, deve ser buscado, mas eu acho que é um passo muito largo para se dar a gente falar assim, olha,
você vai acabar com a procrastinação e 100% vai ficar perfeito, vai ficar lindo, maravilhoso, ou todo o seu ócio vai ser 100% aproveitado e você, então, agora vai ser a pessoa da performance, né? Eu acredito que isso não acontece realmente do dia para a noite. Então, a ideia, e teve uma pergunta, eu não lembro de quem foi, que perguntou assim, eu acho que foi a Andressa, perguntou assim, o celular é um vício e tal, né? Dependendo da circunstância, o que vocês devem entender, foi ela mesma que perguntou, se seria um vício, né, assistir aquela série que ama e tal, porque a gente está acostumado a maquiar e tudo mais. Então, assim, a ideia é que o vício é aquele hábito ruim que a gente tem. É um hábito que nós estamos praticando durante o dia a dia, que é uma coisa ruim, que é uma coisa que não está estruturando o nosso caminho para a ordem. Então, vamos lá. Se você está usando o teu celular, você chegou em casa, você sabe que tem que lavar louça, você sabe que tem que se alimentar. Olha só que louco. Tem gente que não se alimenta. Às vezes até faz as tarefas de casa, mas não come. Aí fala, nem comi quando cheguei em casa. Por quê? Eu estava tão cansado, deitei e fiquei mexendo no celular. Meu, o próprio levantar e alimentar-se faz parte do seu dever. Porque o seu corpo é a estrutura que te carrega para qualquer lugar. Então você precisa levantar e comer, por exemplo. Né? Se o celular está te tirando dessas condições básicas, se o celular não está virando para você realmente uma condição, digamos assim, que te permite fazer sem que atrapalhe suas tarefas, ele é sim, né? A série é sim um vício, né? É algo negativo. Outro exemplo meu, eu gosto de me aproximar das pessoas, então eu falo do que eu faço também. Meu, série. Se você me perguntar, é muito difícil eu saber sobre alguma série, das séries que está rolando. Tem umas 3 séries assim que eu sei, que eu gosto muito, a dos guerreiros lá dos Vikings ou Vikings e tal. Tem a famosa La Casa de Papel, que todo mundo viu e tal. E tem a Breaking Bad, que também ensina muita coisa. Mas eu Lucas, parei de ver séries, porque eu percebia que a série, para mim, era uma coisa desenfreada. Se eu fosse começar a ver, me tirava do meu objetivo, das minhas coisas. Tava como um vício naquele momento. Hoje eu já consigo voltar, né? Obviamente opto por leitura e tal, mas eu já consigo voltar a ver série se eu quiser, porque eu já consigo ordenar isso direitinho. Se aquilo ali estava me tirando do que eu precisava dos meus objetivos, eu preciso tirar aquilo então. O que está acontecendo é que hoje nós estamos tirando o eu e colocando aquilo. Sabe assim, não, mas poxa, eu chego tão cansado, então eu me tiro daqui, né? E o celular passa a ser o objetivo da minha noite. O celular é o objetivo da minha noite. A série virou o objetivo da minha noite. Eu saio de cena. Que isso, velho? Lucas, inclusive, eu tenho feito também uma coisa com os meus pacientes em relação à educação para o celular, né? Eu tô com uma paciente que ela acordava de última hora e não tomava café direito, aí se atrasava para chegar no trabalho. Aí a gente fez um combinado, que ela ia acordar meia hora antes e que ela só ia mexer no celular depois que tomasse café. Gente, outra vida. Vocês não têm noção. Ela acorda sem aquele desespero de olhar o celular, porque Ítalo até fala isso, né? Se você acorda e já olha o celular ele vai mandar na sua vida, ele vai orientar a tua agenda. Então não é a tua agenda, é a agenda do celular. Sim. E aí, quando você deixa o celular para depois que você faz a sua rotina matinal, é muito importante ter uma rotina matinal, minha gente. Né? Nem que seja o básico do básico, acordar, tomar banho e tomar café. Essa rotina é essencial para você acordar. Então, ela começou a usar o celular só depois de tomar café. Outra coisa, tenho incluído bastante na rotina da higiene do sono dos meus pacientes uma atividade que relaxe eles. Uma leitura, ouvir música, fazer exercício físico, meia hora antes de dormir. E aí isso também tem mudado muito a vida das pessoas. Então, celular depois do café da manhã e meia hora antes, pelo menos, de dormir, tirar o celular. E assim, gente, usar também de forma adequada, né? Se você está estudando, se propõe a passar pelo menos uma hora estudando antes de olhar o celular. E se você começar a educar o seu uso do celular, 5 minutinhos você vai ver que dá para fazer muita coisa no celular. Dá para ler muita mensagem, né? Dá para você fazer o que você tem que fazer. E aí volta, né? Fica fazendo... A gente tem que fazer pequenos compromissos com a gente. Se a gente não consegue, a gente faz com alguma pessoa, né? Nem que seja o terapeuta. Então, assim, às vezes,
Nós, como terapeutas, a gente também tem que entrar nesse compromisso com o paciente. Hoje mesmo eu fiz um compromisso com a paciente. Ela tinha muita dificuldade de não comer biscoito recheado. Aí a gente tá sem comer biscoito recheado, eu e ela, né? E aí é isso. A gente tem que educar nossa vontade, não é, Lucas? Você sabe muito bem aí, que tem trabalhado com isso também, né? Que a gente deixa que a nossa vontade mande na gente, mas é a gente que governa a vontade. E para governar a vontade, a gente tem que deixar a inteligência entrar em ação, né? A atividade da gente no mundo é consciente, meu povo, a gente não é um animal, não. Que a vontade vem, né? E fica no lugar, a gente vira cavalo e a vontade fica lá, ó, pá, 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 guiando a gente. Não, é a gente que guia a vontade, que é o cavalo. A gente tem que domar esse cavalo, essa tal da vontade, certo? Então, vencer a si mesmo, aquela frase, vencer a si mesmo é a maior vitória, é uma verdade. Só que as pessoas usam isso para inflar o ego. Não é nesse sentido. A gente tem que vencer a si mesmo, porque se a gente não vence a si mesmo, a gente não se torna aquilo que a gente deve ser. A gente não cumpre a missão que a gente tem nesse mundo. A gente não realiza aquilo que só nós podemos realizar. Porque a gente não está nessa vida aqui aleatoriamente, não, meu amigo. Sinceramente, se você acha que você está nessa vida aqui para comer, dormir, né, fazer sexo, não, você não está aqui para isso, não. Tá para isso também. Mas isso tudo tem que estar ordenado. Isso tudo tem que visar o bem. O seu bem e o bem do outro. Porque se não for assim, meu amigo, você vai se ferir, você vai ferir o outro e você não vai viver aquilo que você tem que viver. Tá? Exato. Vai lá, Lucas. Isso que você está falando é muito importante porque, veja, como você falou muito bem lá no início da live, a vida é dura. A vida tem sofrimento. Dor vai ter de qualquer jeito, beleza? Então estamos alinhados aqui. Dor vai ter de qualquer jeito. Sofrimento vai ter de qualquer jeito. Ferimento vai ter de qualquer jeito. Ok. Como é que você escolhe passar esse sofrimento e essa dor? Fraco? Perdendo para um celular? Tem um cara que acompanha, o Joel, que é mentor assim, de carreira, ele, o cara é muito bom. Ele fala, se você perde para um batata frita, você vai ganhar do quê? Você vai empatar com o quê? Se você perde para o seu celular, qual é a conquista que você vai ter na vida? Se você não ganha do acordar cedo, se você perde para os sonecas do teu celular, como é que você quer conquistar uma grande carreira? Pô, não vai rolar, cara, não vai rolar. Então, assim, já que vai ter dor, já que vai ter sofrimento, você quer ter dor e sofrimento como? Sendo a criança que não aguenta ficar sem celular, sendo a criança que não aguenta acordar cedo, sendo aquele adolescente que não quer comer o que precisa comer, sendo, né, aquela criancinha que precisa de alguém para ficar te empurrando ali para você fazer suas obrigações. Cara, não vai rolar. Se você quiser ser a criança e o adolescente, você vai sofrer como uma criança e um adolescente, que é chorando, sem ter estrutura, querendo ainda se construir nesse mundo. A partir do momento que você entrou na vida adulta, meu amigo, a ideia é o seguinte, vamos criar força aqui. Vamos criar força nessa carcaça, porque já que vai ter dor de qualquer jeito, eu preciso pelo menos resistir a acordar cedo, eu preciso pelo menos resistir a um banho gelado, sei lá, tomar alguma coisa sem açúcar. Eu preciso resistir a tomar meu café da manhã antes de mexer no meu celular. Eu preciso... Cara, se a série que tá me atrapalhando, eu preciso conseguir regular a série. Mas que caramba, porque aí quando acontecer as dores, quando aparecerem as coisas, você vai pelo menos ter um pouco de força. Vai falar, opa, eu sou forte para resistir ao celular de manhã. Opa, eu sou forte para resistir à vontade que dá de ficar na cama todas as manhãs. Opa, eu sou forte para resistir uma alimentação um pouquinho melhor porque eu tô mal de saúde. Então, se eu consigo resistir isso, pode vir problema da vida. Pode vir, bate aqui no peito que eu tô forte, caramba. É essa a ideia, sabe? Então, assim, uma das coisas principais, virtude da fortaleza. Qual que é a sacada da virtude da fortaleza? Qual que é a sacada? A pessoa fala assim, poxa, quer falar alguma coisa, Rosa? Só para dizer que a gente tem 15 minutos só. Tá, Qualquer coisa a gente faz live 2. Tá bom. Fecha e abre outra. Tá. Vamos ver como é que vai ser. Você me avisa quando estiver acabando aí. Então, assim, a virtude da fortaleza é uma coisa que a pessoa olha e fala assim, pô, como é que eu vou ser forte se eu sou fraco hoje? Como é que eu vou ser forte se eu sou fraco hoje? A gente precisa entender 3 pontos aí para ser forte. Primeiro, tem que ter propósito. Né? Não, mas não é esse propósito que está sendo vendido hoje aí, né? Tem um propósito. Mas assim, é ter um ideal. É ter um sentido da vida, como dizia o Dr. Viktor Frankl, né? Tem um sentido.
É saber pelo que você está vivendo. Saber pelo que você está fazendo, o que você está levantando cedo para fazer o quê. Entende? Essa é a sacada. Aí, beleza. Primeiro ponto. Segundo ponto. Você precisa ter fé. E a fé, como o Saulo fala do amor, a fé não é um... E eu não estou fazendo apologia aqui, né? Ah, não sei o que, religião. Estou falando de fé mesmo. Não adianta. Como o Saulo diz, o vetor do amor é para fora. E a fé também. Ah, eu tenho fé em mim. Meu amigo, você não está conseguindo acordar cedo. Como é que você está falando que você tem fé em você para acordar, meu amigo? Você tem que ter fé no bem. Você tem que ter fé em se tornar uma pessoa forte. Você tem que ter fé, é claro, em Deus. Né? Vamos supor que você não acredita em Deus. Tá? Você vai ter que ter algum tipo de vetor para fora. Você vai ter que acreditar em alguma coisa que não seja a tua carcaça fraca. Senão, obviamente, pô, eu não tô conseguindo parar de mexer no celular. Então eu vou acreditar mais em mim que eu consigo. Porra, não, você não está conseguindo, cara. Tem que dar um jeitinho de ter esse vetor para fora. Você tem que acreditar nesse bem que pode ser alcançado. Você tem que acreditar que tem algo que nos rege, né? Que tenha esse valor transcendental no teu próprio ser, que você vai conseguir construir essa força para superar essa dificuldade que você tem. E o terceiro e último ponto, nós precisamos entender que existem sacrifícios. Precisamos entender que existe sacrifício. Não tem como a gente ter grandes coisas se a gente não sacrificar coisas também. Coisas, às vezes, até maiores. Não tem como. Muito vale. Exato. Muito vale. Eu vejo muito você falando essa frase. Exatamente. E aí, Lucas, tá bom, mas como é que eu vivo, de fato, esse sacrifício? Uma palavrinha que a gente fala muito também. Mortificação. Mortificação. Se você aprender a não comer tudo que você gosta, segurar um pouquinho pelo menos você conseguir segurar, você já vai ter um pouquinho mais de força para resistir a uma outra tentação, uma outra dificuldade. Se você tem uma grande dificuldade de tomar um banho gelado, 5 minutinhos ali que você vai entrar debaixo do banho gelado, ou então não fazer soneca, levantar logo quando tocar a primeira, é um pequeno esforço que você vai fazer que vai te dar uma condição de falar, caramba, consegui isso aqui. Então supera outra coisa. Então, mortificação se faz necessário. Deixar que alguma coisa suma ali da sua rotina, que te dava prazer, para que você tenha força para fazer outro. Vou repetir a frase. Muito custa o que muito vale. Pessoal, tem um texto no meu feed, tá? É só ir lá, tem um texto com essa frase. Muito custa o que muito vale. Qualquer coisa, vocês postam no story, tá? Depois da live. Sim. 13 minutos. Eita. Você quer... Como é que você vai fazer? Você quer fechar ou quer esperar? Eu vou falando, você fala? Pode ir, Lucas, pode ir. Tá, 13 minutos. Então, assim, a mortificação é importante. Por exemplo, se você é uma pessoa muito reclamona, aí onde você mora é um lugar que está muito quente, e você todo dia costuma reclamar do calor. Faz um exercício bacana, bonito, lindo, quer calar a boca um pouquinho? Para de reclamar. Aí, beleza, isso já vai te ajudar pra caramba. Você vai falar assim, hoje eu não vou reclamar do calor que sente aqui. Não, eu falo porque eu também sou assim, cara. Eu odeio calor, eu não gosto de chuva porque eu ando de moto. Então a minha tendência é ficar reclamando. Mas, meu amigo, eu tenho uma moto. Eu chego no meu trabalho em 15 minutos numa cidade que é tipo mais de 20 quilômetros, mais de 30 quilômetros. Cara, então se eu vou ficar reclamando da chuva, não, eu vou colocar a capa e vou para a bagaça do meu trabalho, entendeu? Às vezes até meu paciente chega e fala assim, caramba, hein, tá chovendo, você veio de moto, cara, sofreu. Eu falo, não, velho, tudo é melhor do que pegar aquele ônibus, ficar lá balançando, esfregando nos outros ali, pessoal gritando na minha cabeça, né? Eu vim de moto, olha que bênção, né? Tá tudo certo, sabe? Então, assim, é se mortificar, calar um pouco a boca, deixar de comer um pouco de coisa gostosa que você tem no dia, ou tomar um banho gelado, ou parar de reclamar com a sua mãe, porque afinal sua mãe tem mais anos de vida que você, então fica um pouquinho quieto, mesmo que você ache que você esteja com a razão, sabe? Então, assim, são vários passos que são bacanas para isso, né? E desenvolver a virtude da fortaleza é isso. Inclusive, Rose, quem quiser, pode me chamar depois no direct. E você também, que você também tem o texto. A gente manda aquele texto das virtudes, Conquista das Virtudes, do Francisco Fausto. E lá fala sobre a fortaleza. Então, quem quiser, chama a gente depois que a gente manda o link para vocês. E para encerrar as últimas duas coisas, né? Se tiver tempo ainda aí. Sim, 10 minutos. Tá. Dicas rápidas também que funcionam muito, né? Além da mortificação, que eu já falei e tal. Primeiro, quebrar tarefas. Essa todo mundo já sabe, né? Então você tem uma tarefa grande, teve uma pessoa que falou aqui que tem um trabalho para entregar. O certo seria você ter quebrado isso e se comprometer a fazer um pouco a cada dia. Se comprometer com quem? Com alguém, porque você é fraca, você não está conseguindo hoje, né? Você está fraca, aliás. Então,
Então se compromete com alguém, pede para alguém te ajudar. Olha, 10 minutos de trabalhinho hoje, vamos lá, vamos desenvolver 10 minutos. Amanhã, mais 10 minutos e tal. Assuma, tenha humildade para assumir que você não conseguiu sozinho e peça a ajuda de alguém. Vai ser bom. Outra coisa, comprometer-se com os outros, né? Já é uma coisa boa. Outra coisa, faz um exercício. Quando você tiver que fazer essa tarefa, fala o seguinte para você. Fala mesmo. Fala assim, deixando minha emoção de lado. Deixando meu prazer de lado. O que precisa ser feito? É uma pergunta bacana para vocês fazerem, mas tem que verbalizar isso, vai ajudar. Fala assim, vou deixar meu prazer de lado agora, minha emoção de lado. O que precisa ser feito? Aí você não vai ficar pensando, ai que chato, ai que... Não, tirando a emoção, é só precisa ser feito a tarefa aqui, né? Isso é muito bom. Dar nome aos bois também é muito importante. Dar nome aos bois, ou seja, quando você estiver de frente com a tarefa, não adianta você falar assim, ah, eu não vou fazer hoje não. Fala o porquê que você não vai fazer. Ah, eu não vou fazer porque eu acho que eu não tenho capacidade de lidar com a ABNT. Quando você encontra o problema, fica mais fácil você procurar a resolução dele. Ah, não vou fazer hoje não. Não, na verdade é o seguinte, eu estou procrastinando isso aqui porque eu sou safado mesmo. Eu sei que eu tinha que entregar isso aqui, só que assim, eu prefiro ficar deitado vendo minhas coisas no celular e não entregar isso aqui que é tão importante para aquela pessoa. Quando você verbalizar isso, você vai falar, caramba, que sacana eu sou, hein? Isso aqui é importante, a pessoa está esperando e eu estou falando que eu quero ficar no celular. Ou seja, quando você der um nome certinho para aquele problema, você vai conseguir resolver, né? E por fim, mais ou menos importante, tem uma passagem no filme Senhor dos Anéis que o Sam, acho que é Sam, né, o amigo do Frodo, ele olha para ele quando o Frodo está bem triste, quase querendo desistir, que é uma escrita do Tolkien, um autor muito fera, e ele fala para ele assim, cara, existem coisas boas nesse mundo que a gente tem que pagar o preço e lutar por isso, né? São coisas que têm valor e a gente tem que lutar por essas coisas. E é assim que eu finalizo com essa escrita de Tolkien, que ele escreve muito bem, nos provocando a pensar, cara, existe uma verdade, existe um bem nesse mundo, e esse bem tem um valor. E por causa desse bem que tem um valor, eu preciso lutar, cara. Eu preciso lutar. Então, nada do que a gente está fazendo hoje, a gente tem que deixar o valor dessa coisa de lado, senão a gente não vai lutar por ela mesmo. Tem que entender o valor das coisas que a gente está fazendo, que a gente está engajado ali, que aí a gente tem força para lutar contra isso. Aliás, a favor disso, né? Para manter aquilo que tem valor. E é isso. Falei demais agora, desembestei. Maravilhoso. Gente, eu só queria partilhar uma coisa com vocês, né? A gente ainda tem um tempinho. Olha, para além de religião, tá? Eu queria que a gente pensasse naquele milagre das bodas de Caná, né? Que só quem ficou até o final da festa bebeu o melhor vinho, né? Então, assim, só quem atravessa a tempestade vê o arco-íris, né? Só quem suporta o sofrimento é que alcança esse fruto que vem com a superação daquilo que parece que vai te matar. Mas é sério, gente, esse negócio. A vida, quando a gente pensa que vai morrer, é que a gente ressuscita, né? A nossa pedra de mortificação é a nossa pedra de salvação, né? Então, esse problema que você está passando aí, meu amigo, né? Ele vai te fortalecer, né? Você não passa por uma tempestade para sair mais fraco. Você passa para sair melhor, mais forte. Imagine aí, tu atravessou a tempestade, meu amigo, minha amiga. Entendendo? Tu atravessasse. Vou falar que nem o povo de Pernambuco. Tu atravessasse a tempestade, criatura, e tu tá achando fraco? Meu amigo, vença-te a ti mesmo, tá? E aí, gente, o objetivo da live, vocês viram, né? A gente veio falar de procrastinação, mas o que a gente está falando é da vida real. O que a gente está falando é de amadurecer. O que a gente está falando é ser gente, tá? Não é brincadeira essa vida, não. Vocês não têm noção. Não é brincadeira, tá? Então, se você ganhou mais 24 horas, usa essas 24 horas, tá? Você podia não ter acordado, simplesmente. Tem noção que vocês podiam dormir e não acordar, né? Então, ganhou mais 24 horas, usa. Fez merda? Corrige. Exame de consciência, 3 vezes ao dia, como o Rafael de Abreu fala. Pega o almoço,
come. Depois do almoço, em vez de dormir, tira 2 minutinhos, e olha no espelho e diz: o que você fez hoje com as 24 horas que a vida te deu? O que você está fazendo? Pronto. Uhum. Final da tarde, saiu do trabalho, mais 2 minutinhos. O que você fez depois do almoço, com as horas que a vida te deu? E antes de dormir. E, gente, não fiquem se alisando, não, viu? Passando mãozinha na cabeça. Fique, não. Mostre a sua verdade para você, né? Passou por aquela pessoa e pensou mal dela, peça perdão, né? Quem é você para julgar o outro? Então, assim, quando a gente está falando de procrastinação, não é de procrastinação que a gente está falando, tá? A gente está falando de algo muito maior, né? E se você não entendeu, meu amigo, assista a live de novo, tá? Assista a live de novo. Tá 24 horas, você tem 24 vezes para assistir essa live. Então, assiste 24 vezes até você aprender. E assim, a gente não está aqui dando lição de moral, não, meus amiguinhos. A gente também está nessa batalha. E essa batalha é todo dia. Ah, eu aprendi, eu conquistei a disciplina, a fortaleza, agora eu não preciso mais. Precisa, de novo, novamente, todo dia. Todo dia. E hoje eu tô atacada, vocês estão vendo, né? Eu tô atacada, eu tô trabalhando desde 8 horas da manhã, atendendo. Mas é isso, minha gente, ó. Eu e Lucas, a gente não tá aqui brincando, não, de fazer live, tá? A gente tá aqui tentando melhorar junto com vocês, tá? E muito do que a gente tá falando aqui, a gente vive, meus amiguinhos. Tudo, né? Muito não. Exato. É uma luta diária mesmo. Veja, aqueles exemplos que eu dei, os exemplos que você também traz até para os seus pacientes, são coisas que a gente está trabalhando isso constantemente. O desenvolvimento das virtudes, ter maturidade, crescer na vida, não é uma coisa que você só, exatamente, que você atinge uma vez, como você falou, e já era. Ah, beleza, atingi, agora tá tudo certo. Agora eu relaxo, jogo os pés pro alto e pronto. Não. Inclusive, a virtude da fortaleza, nos é recomendado que a gente nem fique assim, jogadão, largadão, não, já tá tudo certo, agora tá tudo bem. Não, a nossa postura diante dessa vida é uma postura ativa. A gente não é festa, é todo dia uma batalha, todo dia manter isso que a gente conquista, né? Porque tudo que a gente conquista é muito importante para o nosso desenvolvimento e para o convívio, né? Então, ser maduro, estar numa vida madura, é justamente entender que essa luta é diária e que esse processo que a gente está falando aqui, essas coisas todas que nós elencamos para vocês a nível de procrastinação, do combate à procrastinação, são coisas para se fazer diariamente. Né? Diariamente, e detalhe, esse detalhe é muito forte, é fazer isso sem ficar chorando. Não adianta fazer isso e ficar, mas eu estou desenvolvendo aqui a fortaleza, né? Essa fortaleza que não vem. Negativo, cara. É pra você ficar guerreiro mesmo. É bater no peito e falar, mais um dia, vamos lá. Vamos desenvolver, vamos crescer. Eu sei que eu ainda não sou, e nem você, até o final da vida, não vou ser o cara perfeito, a mulher perfeita. Então eu estou aqui para trabalhar de novo. Eis-me aqui novamente. Eis-me aqui mais um dia, né? Como a Cláudia falou, humildade, base para construir o edifício das virtudes, né? É saber que não somos capazes de desenvolver tudo de uma vez. Então, batalhar todos os dias para manter tudo isso, né? Essa é a vida madura, não ficar nessa reclamação, nessa frivolidade, nessa inconstância, né? E trabalhar para ser constante e estar aberto a essa vida como ela é. Voltando lá ao início, né? Que é uma vida com dor, com dificuldade. Eu preciso saber disso. Para finalizar, eu quero dar mais uma palavrinha, tá? Aí a gente se despede. Minha gente, a escada para o alto, né? A escada para a vida madura, para a vida plena, é uma escada rolante ao contrário, descendo, tá? Então, você, meu amigo, tá já correndo contra. Então, se você parar, é rapidinho a queda. Então, assim, não para, tá? Caiu, levanta, né? Não alise. Tá acabando, a gente se vê na próxima live. Lucas, meu amigo, muito bom estar contigo. Compartilhe essa live. Muito bom estar com vocês. Ótimo fazer live. Né? Muito bom.
Mas obrigado. Vocês foram maravilhosos, guerreiros que ficaram até agora. Infelizmente não vai ter live até meia-noite, porque amanhã a gente atende. Bem cedinho, não é, Lucas? A gente Amanhã tem, ó, tem batente, né?